Hoje nós vamos voltar ao maravilhoso texto do apóstolo Paulo, a introdução do livro de Hebreus. Vamos considerar os versos 2 a 4. Ontem vimos o conjunto dos versos 1 a 4, mas hoje vamos nos deter um pouco mais nos versos 2 a 4. Lá nós encontramos que o Senhor Jesus é o herdeiro de tudo. Encontramos também que ele fez o universo. Vimos ainda que ele é o resplendor da glória de Deus. O resplendor, irmãos, não é o reflexo. O resplendor é uma resplandecência, é um fulgor, é uma luz própria, é um brilho, uma claridade intensa. Vimos ainda que ele é a expressão exata do seu ser. Ele é igual a Deus. Ele não é semelhante a Deus. Ainda vamos ver isso hoje, mas ele não é semelhante a Deus, ele é igual a Deus, ele é Deus. Como é Deus, ele é poderoso, ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Ele nos purificou dos pecados e ele está à destra de Deus. Tudo isso nós encontramos nesses três poucos versos, mas que falam sobre a divindade de Cristo, atestam sobre a divindade de Cristo. O apóstolo Paulo não tinha a menor dúvida sobre a divindade de Cristo. Ele não tinha a menor dúvida de que o Deus Filho é Deus, assim como o Deus Pai e assim como o Espírito Santo. Na Bíblia, nós encontramos algumas manifestações do resplendor de Deus. Veja, uma delas foi quando o Moisés foi ao Monte Sinai, para encontrar-se com Deus, onde Deus lhe deu a lei. E lá então, no livro de Êxodo, no capítulo 24, nos versos 16 e 17, diz assim: como um fogo consumidor no alto do monte. Havia um brilho no alto do monte, uma resplandecência, um fulgor. Havia uma claridade. E essa claridade era por conta da presença de Deus. A magnífica presença de Deus. Vimos ainda outra vez na Bíblia, temos ainda outra vez na Bíblia, essa manifestação da glória de Deus, da luz intensa que Deus produz, que o Senhor Deus tem, na transfiguração de Jesus. Se você olhar lá o livro de Mateus, capítulo 17, lá está a transfiguração de Jesus. E no verso 2 diz que ele foi transfigurado e o seu rosto resplandecia como o sol. Provavelmente você já teve essa oportunidade de querer olhar para o sol, ou de estar guiando e, de repente, as condições da estrada ou as condições viárias te deixam num lugar que você fica meio no escuro e depois aparece o sol. Ou quando você sai de um túnel. Se você sai de um túnel e dá de cara com o sol aberto, céu limpo, você não consegue olhar. É assim, irmãos, que é a manifestação do resplendor de Deus. A presença santa de Deus resplandece, produz uma luz intensa. Isso se manifestou com o Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra. E ela é uma característica do Senhor Jesus. Conforme diz o texto, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele não é o reflexo, ele não é uma luz refletida, mas ele é o produtor dessa luz. Essa luz tem origem nele. Mas vamos lá, irmãos, ainda mais, lá no verso 3 diz assim: ele é a expressão exata do seu ser. Ele representa de maneira exata o Senhor Deus. Isso quer dizer, irmãos, que ele tem a mesma essência de Deus. Ele tem total correspondência com Deus. Não é uma semelhança, irmãos. Não se trata de semelhança. Nós temos uma semelhança com Deus, somos criados com uma semelhança com Deus. A nossa semelhança com Deus era física, mental, espiritual, intelectual. Nós tínhamos essa semelhança guardadas as devidas proporções. Muito menores que Deus, criaturas de Deus. Mas o Senhor disse assim: façamos o homem à nossa semelhança. E assim foi feito, irmãos.
Não se tratava de igualdade. Nós, e mesmo os nossos primeiros pais, ao serem criados, eles não tinham igualdade com Deus. Tanto que o pecado foi esse. Vocês vão ser iguais a Deus. Pode comer do fruto, porque quando você comer, você vai ser igual a Deus. Nós nunca seremos iguais a Deus, irmãos. Nós sempre seremos criaturas de Deus. Mesmo após a glorificação, nós ainda sempre seremos criaturas de Deus. Mas o Senhor Jesus, irmãos, é a expressão exata do Pai. A expressão exata da divindade. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer conhecer a Deus? Quer saber quais são as atitudes de Deus? Veja quais são as atitudes de Jesus. E Jesus, irmãos, manifestou na sua vida amor. Amor para com todos. Amor para com as minorias. Amor para com os necessitados, os pobres. Amor para com os aflitos. Para com as mulheres que eram preteridas naquele momento histórico. O Senhor Jesus, irmãos, manifesta amor para cada um de nós hoje. Ele não manifesta amor pessoalmente. Nós não temos o Senhor Jesus pessoalmente, mas nós temos o Espírito Santo, que foi mandado pelo Senhor Jesus após ele ter sido entronizado no céu. E o próprio Senhor Jesus, irmãos, disse: quer conhecer a mim? Quer conhecer a Deus? João 14, 9. Lá encontramos o seguinte verso, a seguinte declaração do Senhor Jesus: quem vê a mim, vê o Pai. Quando olhamos o Senhor Jesus, quando olhamos o seu comportamento, nós sabemos que este é o comportamento do Pai. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata do seu ser. E Jesus manifestava amor, irmãos, e nós encontramos na Bíblia o texto que diz assim: Deus é amor. Portanto, irmãos, conheçam o Senhor Jesus. Abram as Bíblias. Vejam lá os evangelhos. Vejam o que o Senhor Jesus fazia. Conhecer Jesus, irmãos, é tudo, conforme diz um livro, o título de um dos livros sobre Jesus. Conheça Jesus e assim você vai conhecer a Deus o Pai, o Criador de todas as coisas, juntamente com Jesus, pela sua palavra. Conheça, portanto, a Jesus.